Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Antes de começar esse sermão das 7 palavras, São José Maria Escrivá tem uma oração muito bonita que ele diz assim: Tu recebestes os espinhos da soberba de mim, para que eu recebeste a humildade de ti. Tu recebestes os açoites da luxúria de mim, para que eu receba o amor e a pureza de ti. Tu fostes despojado pela avareza por mim, para que eu receba a riqueza de ti. Tu fostes crucificado por mim, para que eu recebesse a salvação de ti. Tu recebestes a morte por mim, para que eu recebesse a vida de ti. Tu recebeste a sepultura de mim, para que eu recebesse a ressurreição de ti. De mim, tu recebeste só o mal, o pecado e a morte, para que eu receba o bem, a vida e a salvação de ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, irmãos, São Tomás de Aquino dizia que o último na ação é o primeiro na intenção. Vamos repetir? O último na ação é o primeiro. E ele falava na Suma Teológica que o testamento de Jesus, as suas últimas palavras, é o último testamento, que são as palavras mais importantes. Tanto que a Santa Rosa de Lima vai dizer: a única escada para o céu é a cruz, e a cruz é o troféu que o Senhor ergueu contra os demônios. E você sabe que na cruz Jesus falou 7 palavras. Quantas palavras? 7. Então vamos lá, não sei se Michel tem aquele slide que prometeram que ia colocar para mim aí. Primeira palavra, Lucas 23, 34. Eu vou falar e vocês repetem: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Repete: Pai, Perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. mais forte, 1, 2, 3. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Jesus aqui está ensinando a cada um de nós o perdão aos inimigos. Mateus 5,44. Amai os vossos inimigos. Repete: amai os vossos. Ele morreu perdoando para que eu e você perdoasse. Nessa frase aqui, ele está perdoando os algozes, perdoando os fariseus, perdoando o povo que o rejeitou, mas ele está perdoando cada um de nós. Diz amém. Nesse perdão, ele está perdoando a humanidade inteira, ele está perdoando eu e você, mas aqui há um chamado. Ele chama cada um de nós a dar o perdão. Chama cada um de nós a dar o... Santo Afonso de Ligório, nesse livro aqui da Paixão de Cristo, ele diz assim: quando for difícil perdoar aquele amigo que te decepcionou, quando for difícil perdoar aquele marido que te traiu, a esposa que foi infiel, quando for difícil perdoar aquela pessoa que te humilhou, que te caluniou, que matou alguém da sua família, ou que abusou de você, olha para a cruz. Ele está dilacerado. Mesmo dilacerado, ele perdoou para que eu e você perdoasse. Então repete comigo: Senhor Jesus, dai-me a graça de perdoar os meus inimigos, como o Senhor me perdoou. Primeiro ensinamento para você: só existe uma razão pelo qual você pode perdoar: a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você achar difícil perdoar quem te traiu, quem te humilhou, quem te ofendeu, quem te magoou, quem matou alguém da sua família, quem mentiu para você, olha para a cruz, silencia, olha para ele e faça a mesma oração: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Vamos repetir? Pai, perdoa-lhes. Todas as vezes que eu atendo alguém que com um problema muito sério de perdão, me dá uma razão para perdoar, eu faço questão de mostrar a cruz. A cruz é a única razão que você tem para perdoar. Vamos repetir? A cruz é a única razão que eu tenho. Jesus perdoou a humanidade, perdoou a mim, perdoou você, para que a gente também perdoe. Ele perdoou quem o traiu, quem o rejeitou, quem o humilhou, quem fez o mal, para que eu e você também perdoasse. Que você hoje, independente do que houve na sua história, da mesma forma que Jesus te perdoou, tome você agora a decisão de perdoar quem te ofendeu. Amém? Eu só queria lembrar uma coisa: perdoar é fazer para o outro o que Deus fez por você.
Perdoar é fazer para a pessoa que te humilhou o que Cristo fez por você. Ele foi humilhado para que você perdoasse quem te humilhou. Ele foi traído para que você perdoasse quem te traiu. Ele foi abandonado para que você perdoasse quem te abandonou. Ele foi maltratado para que você perdoasse quem te maltratou. Após a morte de Jesus, não há nenhuma razão para que eu e você não perdoe as pessoas que nos fez o mal. Amém? Repete comigo: Senhor Jesus, dai-me a graça do perdão. Eu quero dar o perdão às pessoas que me magoaram. Coloca uma mão no seu coração, levanta a sua mão direita e abaixa a sua cabeça um instantinho. Fecha seus olhos. Quem é a pessoa que passou pela sua vida, que te traiu, que te magoou, que fez o mal à sua família, que te roubou num negócio, que mentiu para você, que decepcionou você, que enganou você? Aquela pessoa que você tanto confiava. Jesus foi traído por um Judas. Talvez passou vários Judas pela sua vida, e como ele morreu perdoando, é a hora de você perdoar. Fala o nome dessa pessoa e faça a oração de Jesus: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que faz. Repete: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Com a mão levantada, fala o nome dessa pessoa e diga para ela: eu te perdoo em nome de Jesus. Fala forte: eu te perdoo em nome de Jesus. Mais alto: eu te perdoo em nome de Jesus. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Única razão que você tem para perdoar: a cruz de Jesus. Faça para o próximo o que Jesus fez por você. Ele sempre te perdoou para que você possa perdoar. Ele perdoou quem o traiu para que você também perdoasse. Diga amém se você entendeu. Amém. Amém. Segunda palavra de Jesus, ele se referiu ao bandido arrependido: hoje estarás comigo no paraíso. Repete: hoje. Não, gente, fala mais alto. 1, 2, 3. Olha que coisa interessante. Jesus morreu entre dois ladrões. Entre dois, um da direita e um da esquerda. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse: Santo Agostinho tem um artigo muito profundo sobre esses dois ladrões, que ele fala assim: se você, eu não sei se está sendo transmitido, isso vai valer para quem vai ver depois também. Se você é uma pessoa muito pecadora, que já fez muita coisa errada na vida, não se desespere. Jesus salvou um bandido no último instante. Mas se você é uma pessoa que já nasceu na igreja, não seja presunçoso. Um bandido se condenou no último instante. Diante desses dois bandidos, você lembra uma coisa: você pode se salvar no último minuto e pode se condenar no último minuto. Olha que coisa louca. A pessoa passou a vida inteira no pecado, matou, roubou, estuprou, pintou os diabos, adulterou, fez tudo de errado. No último instante ela se arrependeu e ela se salva. A pessoa passou a vida inteira na igreja, no último instante viveu uma vida de pecado e morreu, e ela se condena. Um bandido se salvou no último instante, e um bandido se condenou no último instante. A presunção e o desespero. Se você está longe de Deus, afastado de Deus, uma vida de pecado, já viveu tudo o que podia viver no seu passado, não desespere. Jesus salvou alguém no último minuto. Mas se você está dentro da igreja, não seja presunçoso. Um bandido se condenou no último instante. Olha a loucura. Ele morreu do lado de Jesus, perto de Jesus, e se condenou. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Mas qual é o lado bom da história? Não vamos pegar o lado ruim, pegar o lado bom da história. Esse sujeito é chamado por nós de bom ladrão. Qual é o nome dele? Ele era tão bom que ele roubou o céu na última hora. Olha, ele morreu roubando, roubou o céu. Veja, gente, olha a esperteza do cara. Passou a vida inteira na safadeza, roubando, e no último instante roubou o céu. Gente, Jesus quis inaugurar o céu com um ladrão. Jesus quis inaugurar o céu com um bandido, para dizer para mim e para você que a primeira coisa de Jesus é o perdão, e a segunda é a misericórdia. Jesus é tão misericordioso que ele inaugurou o céu com um ladrão. Diga para a pessoa do seu lado: tem jeito para você, meu irmão, tem jeito, tem jeito. Amém?
Então, não, eu queria que você aplaudisse essa misericórdia de Jesus no último instante. Veja, as pessoas que me questionam, eu falo, isso aqui está a primeira canonização da história. Jesus canonizou um bandido. Hoje estarás comigo no paraíso. Ninguém na Bíblia ouviu isso, somente esse cara ouviu isso da boca de nosso Senhor Jesus Cristo. No último instante, se a primeira palavra é o perdão, a segunda palavra é a misericórdia. Diz o cardeal Vantuan que Jesus é fraco de memória. Ele esqueceu todos os pecados do bandido e mandou ele para o céu. Jesus é top, né? Veja, então olha que coisa maravilhosa. A misericórdia de Deus quis inaugurar o céu com um dos piores criminosos da história, para dizer o que para nós? Tem jeito, a misericórdia é maior do que a nossa miséria. Repete, a misericórdia é maior do que a nossa miséria. Só vocês, 1, 2, 3. A misericórdia é maior do que a minha miséria. Vocês estão entendendo, sim ou não? Santo Afonso de Ligório fala que esse bandido tem 7 virtudes dentro dele. Ele acreditou, ele se arrependeu, ele confessou, ele pregou para o outro, ele amou Jesus, ele confiou em Jesus e ele rezou. Assim como na cruz tem 7 palavras, aquele bandido tem 7 virtudes. Com um detalhe mais importante que eu vou contar para vocês, que o tempo é curto, só para poder recordar aqui. Primeiro, algumas pessoas questionam eu, se tem purgatório, por que o bandido foi direto para o céu? Porque ele viveu o purgatório na cruz. Ele aceitou o sofrimento dele na cruz. Ele virou para o outro e falou, nós estamos sofrendo porque nós merecemos sofrer, porque nós somos criminosos mesmo. Agora esse homem aí é justo, ele já viveu o purgatório na própria cruz. Quando você aceita o sofrimento livremente e entrega isso a Deus, e une o seu sofrimento ao sofrimento de Jesus, você já está vivendo o purgatório aqui, e você pode ganhar o céu direto. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Outra coisa que eu queria recordar para vocês, que talvez poucos de vocês sabem. Quando Maria e José fogem para o Egito, quase 500 quilômetros, a água deles acabaram. E quando a água deles acabaram, eles foram pedir ajuda num povoadinho, perto da faixa de Gaza. Entraram num covil de ladrões. E o chefe dos bandidos que estava lá, tinha uma criancinha que estava doente. Nossa Senhora para perto daquela criança, reza, a criança é curada, e o cara dá um copo de água para eles, e Maria fala para ele assim, olha, um copo d'água dada a um desses pequeninos, não ficará sem recompensa. E ela aponta para o menininho, mostra Jesus e fala, um dia o meu filho vai salvar o seu filho. Passou-se 33 anos depois, Jesus com 33 anos, e aquele menininho com 42, o menininho está pregado na cruz. De repente ele olha para baixo, e ele vê aquela mulher, e ele reconhece que foi aquela mulher que passou 33 anos atrás e disse, o meu filho vai salvar o seu filho. Ele olhou para Maria e lembrou dessa palavra e disse, olha, esse homem que está morrendo aí é o filho dela, então ele é o salvador do mundo. Ele olha para Jesus e fala, lembra-te de mim quando estiveres no seu reino. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. Aplauda Nossa Senhora, o olhar dela salvou o bandido. Amém. Aleluia. Amém. Veja, esse menino que foi salvo se chama Dimas. Era o menino que estava lá no covil de ladrões, quando Nossa Senhora foi levar Jesus para o Egito fugindo de Herodes. É o mesmo menino que Maria disse, o meu filho um dia vai salvar o seu filho. Jesus quis inaugurar o céu com um ladrão. O nome disso é misericórdia. Terceira palavra de Jesus na cruz, vou recordar. A primeira, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Repete. A segunda palavra, hoje estarás comigo no paraíso. Terceira palavra de Jesus na cruz, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí tua mãe. Repete, mulher, eis aí teu filho, filho, eis aí a tua. Se você tem Bíblia aí, é João 19, 25, 27. A palavra diz assim, eu vou recordar. Junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse, mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí a tua. Dessa hora em diante, o discípulo a levou para a sua
casa. Palavra da salvação. Presta atenção. Aqui há 3 pessoas na cruz. Está Maria Madalena, Maria mulher de Cleofas e Maria mãe de Jesus com João. Essas 3 mulheres prefiguram as 3 vias de santificação do cristão. Maria Madalena, a via da penitência ou via purgativa. É aquele dia que sentou na gospa, foi chapado do Espírito Santo, parou de beber, parou de fumar, largou o adultério, largou a vida errada, parou de pecar, passou a vir na missa, se confessou. O nome disso é via purgativa ou via de penitência, representado por Maria Madalena. Maria mulher de Cleofas, a Bíblia diz que ela era irmã de Nossa Senhora, mas não era irmã de sangue. Ela era casada com Cleofas e Cleofas era irmão de sangue de São José. Maria mulher de Cleofas é uma dos discípulos de Emaús. Lembra quando Jesus aparece no meio de 2 discípulos que caminham para Emaús? Um deles chamava Cleofas e Maria era a esposa dele. Ela representa a via iluminativa. O que é via iluminativa? Você saiu do mundo, agora o mundo começa a sair de você. Primeiro Deus tira você do mundo, agora Ele vai começar a tirar o mundo de você. O nome disso é via iluminativa. Mas ali tem 2, Maria e João. Prefigura a via unitiva. Maria porque foi tão unida a Jesus que trouxe ele, e João reclinava a cabeça no peito de Jesus. Então ali está a via da penitência, a via da luz e a via da união aos pés da cruz. Até aqui diga amém. E Jesus vira para a mãe, a primeira coisa que ele fala é: mulher, eis aí o teu filho. Repete: mulher. Primeira coisa que eu queria que você aprendesse aqui para a cruz: Jesus é o melhor presente do Pai. Maria é o melhor presente de Jesus para você. O Pai, o maior presente que o Pai poderia nos dar é o seu filho. E o maior presente que o filho nos deu é a sua mãe. Aplauda Nossa Senhora. É o melhor presente que ele podia nos dar. Então veja bem, Jesus quis, como último testamento, deixar sua mãe de presente para cada um de nós. Diz amém. Você seria uma anta se você virasse para Jesus e falasse: olha, a mãe é sua, não pediu sua mãe, fica com ela para você, se vira que eu já tenho a minha mãe. Tu seria uma anta. Mas aprenda, quantos apóstolos Jesus tinha? Ai, graças a Deus. Quantos apóstolos? 12. Quem era o chefe? Pedro. Quem estava aos pés da cruz? João. Por que João estava e não Pedro? Por uma única razão: somente o discípulo que está perto de Maria vai até a cruz, e somente o discípulo que está do lado de Maria fica de pé aos pés da cruz. O discípulo, pode aplaudir, você entendeu? O discípulo, tenha isso no seu coração: o discípulo que está perto de Maria vai até a cruz. O discípulo que está perto de Maria fica de pé aos pés da cruz, e ele é chamado de discípulo amado. Discípulo, porque Jesus não dá sua mãe para o discípulo comum, Jesus só dá sua mãe para o discípulo amado. Eu não estou pregando para o discípulo comum, eu estou pregando para os discípulos amados que tem Maria como mãe e vai ficar de pé diante de todas as cruzes que enfrentar ao longo da vida. Aplauda mamãe, nós ficaremos de pé do lado dela. Aleluia! Outra coisa, para onde João levou Maria? Fala alto, gente. Para onde você tem que levar Nossa Senhora? Leve Maria para sua casa. Como eu já sempre falei isso aqui em várias pregações aqui na Gospel, quando Nossa Senhora entra pela porta da frente, o capeta sai pela porta dos fundos. Se você colocar Maria na sua casa, quando o diabo bater na porta, Nossa Senhora vai atender e vai falar: sujou, a mulher está aqui. Porque aonde Maria chega, Satanás sai. Aonde Maria coloca a mão, Satanás tira a pata. Aonde Maria faz presente, o diabo some do mapa. Aonde Maria põe o manto, Satanás tira a capa. Leve Maria para sua casa, porque ela é o melhor presente que Jesus te deu. Aplauda Nossa Senhora. O melhor presente que Jesus te deu. Aprenda uma coisa: fique perto de Maria, segure as mãos de Maria, fique próximo dela, e você vai ficar de pé diante das cruzes que você enfrentar na vida. Aprenda uma coisa: Jesus não poupou a cruz nem na vida da mãe dele, e Ele não poupará a cruz na sua vida. Todos nós aqui temos uma cruz para carregar. E se a sua vida está muito boa, sombra e água fresca, aguarda, a cruz vai chegar. É questão de tempo. É questão de tempo.
ninguém de nós ficará sem uma cruz. Tem umas mulheres que falam: eu do céu, meu marido é minha cruz, morra abraçado com essa cruz, pelo amor de Deus. Não tem jeito, todos nós temos uma cruz. Jesus não tirou a cruz. A senhora que é mãe aí, pelo amor de Deus, eu vou explicar melhor. Nossa Senhora ficou de pé diante da maior dor da história da humanidade. O marido que perde a mulher é viúvo, a mulher que perde o marido é viúva, o filho que perde o pai é órfão, a mãe que perde o filho é a dor que não tem nome. Maria assistiu o filho dela morrer na frente dela e ela ficou de pé. Quem está do lado de Nossa Senhora ficará de pé diante de todas as cruzes que enfrentar ao longo da vida. Não existe cruz capaz de derrotar uma pessoa que está segurando as mãos da mãe de Jesus. Pode aplaudir, mamãe, você entendeu? Esse é o segredo. Então repete comigo: Maria, mãe de Jesus, tu és a minha mãe, segura as minhas mãos e me dá a graça de ficar do seu lado na hora das dores da vida. Eu não posso aprofundar por causa do tempo, só lembrando para vocês que João desceu do cavalo protegendo Maria e sendo protegido pela rainha do céu e da terra. Não pense você que foi João que foi cuidar de Maria. No fundo foi Maria que foi cuidar de João, porque é a mãe que cuida do seu filho. Leve Nossa Senhora para sua casa e não é você que vai cuidar dela, é ela que vai cuidar de você. Amém? O discípulo amado tem Maria como mãe e leva Maria para sua. Se os irmãos protestantes não querem ter ela como mãe, nós queremos, que nós não somos discípulos comuns, nós somos discípulos, pode aplaudir, se entendeu? Discípulos amados. Outra coisa, só recordar para você que aos pés da cruz Maria está pisando a cabeça de Satanás. Gente, é muita coisa para falar. De que jeito Eva estava aos pés da árvore? De pé. De que jeito Maria está aos pés da cruz? De pé. Lá no paraíso tem a árvore, o demônio, o homem e o fruto. E Eva está de pé. Aqui também tem a mulher, a árvore, o homem e o fruto. A árvore do paraíso, a árvore da cruz. Lá na árvore do paraíso, Satanás ganhou. Na árvore da cruz, Satanás perdeu. Lá a mulher oferece o fruto ao homem, traz a condenação. Aqui o fruto da mulher está pregado na árvore para nos dar a salvação. Pode aplaudir, você entendeu? É a mesma cena. Então veja, o demônio ganhou numa árvore e perdeu aos pés da árvore. Lúcifer é soberbo, Maria é humilde. A humildade de Maria derrotou Satanás. Lúcifer é ingrato, Maria é agraciada, ela venceu ele. Lúcifer é desobediente, Maria é obediente. Maria derrotou Satanás aos pés da cruz, como Satanás derrotou Eva aos pés da árvore. Lá naquela árvore, Satanás venceu a mulher e trouxe a perdição à humanidade. Aos pés dessa árvore, o fruto da mulher venceu Satanás e a salvação chegou a toda a humanidade. Pode aplaudir Nossa Senhora, gente, ela merece o nosso aplauso. Aleluia! Vocês estão entendendo a pregação? Diga amém. Deixa eu correr, senão o padre mata eu. Quarta palavra: meu Deus, por que me abandonaste? Repete. Fala mais alto. Essa palavra, ai, graças a Deus, apareceu o trem. Louvado seja o trem, né? Ah, mineiro. Quem é a menina responsável por esse trem que não tinha colocado o trem até agora? Meu Deus, por que me... Essa palavra de Jesus aqui, por que Jesus sentiu esse abandono ao extremo? Aí a gente teria que dar uma aula um pouquinho teológica. Eu vou tentar enxugar para vocês entenderem. 2 Coríntios 5:21, Paulo diz assim: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Eu vou explicar para você. Quando Jesus estava pregado na cruz, ele assumiu todo o pecado da humanidade. Antes dele, no tempo dele e até a última pessoa que nasceu no mundo, todo o pecado caiu em Jesus. E Jesus, não pense vocês que Jesus morreu com esse paninho. Jesus morreu inteiramente nu, do jeito que nasceu. A coisa foi tão feia que alguns teólogos chamam isso de deicídio. O que é isso? O homem tentando matar Deus. E isso foi algo tão sério que a própria natureza não aceitou. O sol se escureceu, porque o sol não aguentava ver Jesus naquela situação. O sol não aguentava ver o Criador dele naquele jeito.
a terra tremeu, as estrelas não brilhou, tudo parou. Por quê? Porque Deus estava naquela situação. Jesus assumiu o pecado da humanidade inteira, e ele se sentiu abandonado. Em que ponto? Porque ele foi abandonado pelos seus, pelo povo, pelo sacerdote e por todos aqueles que até hoje não têm ele como Senhor. Então ele assumiu a dor do abandono. Por quê? Porque um dia cada um de nós seríamos abandonados no inferno por toda a eternidade, e Jesus foi abandonado na cruz para curar a dor do seu abandono e te dizer que o seu lugar é no... Pode aplaudir o seu Jesus, o seu lugar é no céu. Veja, a dor do abandono que Jesus assumiu na cruz seria o abandono eternamente que nós passaríamos no inferno, uma eterna solidão eterna. Jesus assumiu essa dor, essa solidão, esse abandono, para redimir toda a solidão que o ser humano enfrentaria eternamente no inferno. Por isso ele disse: Eloi, Eloi, lama sabachthani, meu Deus, por que me abandonaste? Ele assumiu todo o pecado, toda a dor, todo o sofrimento da história da humanidade nele, a ponto de São Paulo dizer: aquele que não tinha pecado, Deus o fez pecado por nós. Essa é a sensação de abandono de Jesus. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então eu quero dizer para você, se você está aqui na minha frente ou está vendo isso depois, e você foi abandonado, una a dor do seu abandono à dor de Cristo. Ele foi abandonado para curar a dor do seu abandono. Se você foi rejeitado como eu fui rejeitado pelo meu pai e pela minha mãe. Aquele filme Esquecer de Mim 1, 2, 3 foi baseado na minha vida. Se você como eu foi rejeitado por pai, rejeitado por mãe, foi abandonado, foi adotado, une a dor da sua rejeição à rejeição do Cristo na cruz. Ele foi rejeitado para redimir a sua rejeição. Se você está com uma solidão profunda, ninguém te entende, ninguém te compreende, ninguém te aceita, aonde você está, você se sente só, une a sua solidão à solidão da cruz. Ele ficou só para redimir a nossa solidão. Pode aplaudir o seu Jesus, para redimir. Veja, está lá em Colossenses 2,8, Jesus se aniquilou. A palavra grega é kenosis. Ele se esvaziou, se aniquilou, assumiu tudo de ruim da humanidade nele, para redimir a humanidade. Vocês estão entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quinta palavra, senão eu apanho. Aleluia. Repete comigo: tenho sede. Repita. Fala mais alto. Como a pessoa estava pregada na cruz, braço e perna, e ela não podia respirar, ela comprimiu o pulmão. O que ela tinha? Sede. Aqui os minutinhos que me restam, quero lembrar duas coisas para vocês. Viu, Érica? Nessa sede, Jesus passou a pior humilhação da história da humanidade. Na hora que ele disse tenho sede, eles pegaram uma esponja, embeberam em vinagre e chegaram na boca dele. Sabe aquela esponja? Aquela esponja era usada por soldados do Império Romano limpar o bumbum no vaso sanitário. Aquela esponja estava suja de cocô. E na hora que acontecia isso com os condenados, eles pegavam aquela esponja suja de cocô, enfiavam numa vara ou numa lança e chegava na boca do condenado. Pegaram aquela esponja, desculpa usar o termo, suja de merda, mergulharam no vinagre e levaram na boca do seu Salvador. Jesus experimentou a pior humilhação da história para resgatar você das garras de Satanás. Sabe o que dói? Diante de uma humilhação dessa, você roda Belo Horizonte, tem gente fazendo churrasco no meio da rua, sexta-feira santa, funk, sexta-feira santa, forró, sexta-feira santa, cachaçada, sexta-feira santa, tem gente indo pra praia, sexta-feira santa. Eu vi gente de Renovação Carismática postando foto em Porto Seguro, comendo churrasco, sexta-feira santa. Vai queimar em Guarapari, em Porto Seguro, para queimar no fogo do inferno no dia de julgamento. Jesus sendo humilhado, e tem gente que frequenta a Gospel Família que virou índio, foi para o meio do mato, foi para o meio do campo. Sexta-feira santa não é feriadão para você comer churrasco, ir para o meio do mato, ir para a praia, ir para a cachoeira, ir para campo. É dia de você vir para aqui adorar o Salvador que morreu para te salvar. Aplauda esse Jesus, ele foi humilhado para exaltar você. Veja, e esse tenho sede. Santo Ambrósio, Santo Agostinho vai dizer que a sede de Jesus não era a sede da água, era a sede das almas, sede de salvar você. Santo Agostinho tem uma frase linda, ele fala assim: oração é a união da sede do homem com a sede de Deus, e Deus tem sede que nós tenhamos sede dele. Vamos repetir? Deus tem sede que nós tenhamos
sede dele. E como você vai matar a sede de Jesus? Evangelizando, fazendo penitência pelos pecadores, rezando pela conversão dos pecadores. Eu quero pedir você que está aqui, que vai ver depois, em nome de Jesus, sacia a sede do seu Salvador, evangelizando quem está no pecado. Quando você tira alguém das garras do demônio, você está saciando a sede de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você tem uma vida de santidade, você está saciando a sede de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você se arrepende do seu pecado e volta, você está saciando a sede de Jesus. Entenderam? Diga aleluia. Ou seja, eu quero pedir você, nessa sexta-feira santa, une a sua sede à sede de Cristo. Comece a evangelizar quem precisa. Se você não consegue evangelizar com palavra, evangelize com a vida. Evangelize fazendo penitência pelos pecadores, como Nossa Senhora pediu. Jejum pela conversão dos pecadores. Durma no chão pelos pecadores. Tome banho frio pelos pecadores. Reze rosário de joelho. Inclusive segunda-feira, não, essa madrugada o Frei Gilson ainda tem um rosário. Reze esse rosário das 4 da manhã pela conversão dos pecadores. Faça isso, meu irmão. Ajude a matar a sede de Jesus, ganhando almas para Jesus. Entenderam? Diga aleluia. Jesus tem sede de você, e é por isso que você está aqui, porque a oração é a união da sede do homem com a sede de Deus, e Deus tem sede que você tenha sede dele. Aplauda seu Jesus, você entendeu? Aleluia. Sexta palavra de Jesus na cruz, repete comigo: tudo está consumado. Repete: tudo está. Ou seja, Jesus cumpriu todas as profecias. Cumpriu o que, gente? Todas as. Isaías 7,14, a virgem conceberá. Miqueias 5, ele nasceria em Belém. Isaías 53, ele seria entregue como cordeiro ao matador. Ele cumpriu todas as profecias. Não existia mais nada para se cumprir, e ele disse: tudo está consumado. Consumaster este. Aqui só tem um problema. Olha o pregador, tem 2 minutos. Santo Afonso de Ligório, naquele livro que eu mostrei para vocês, ele diz assim: a partir dessa palavra, a salvação não é mais problema de Deus, a salvação é problema do homem. Tudo que Deus podia fazer, Deus fez. A salvação agora é a sua resposta para Ele. E eu vou falar uma coisa pesada para vocês, olha para mim. Embora se nega isso na igreja, eu queria que você aprendesse. Jesus morreu na cruz para salvar você do inferno, para resgatar você das garras do demônio, para tirar você do fogo eterno. Foi para isso que ele morreu. Só que tem uma coisa: ele ama tanto você, tanto você, tanto você, tanto você, que ele é capaz de morrer por você. Mas ele respeita tanto a sua liberdade, que ele não obriga você a amá-lo. Você é livre para virar as costas para ele. Percebe? Eu vou explicar melhor para vocês entenderem. Na hora do julgamento ficou Jesus e Barrabás. Jesus e quem? O povo escolheu para ser condenado quem? E mandou soltar quem? Se você ler aquele livro 10 de Maria Valtorta, ou assistir o filme de Mel Gibson, você vai perceber isso. Na hora que vai pregar Jesus na cruz, prega a mão de cá. E quando vai pregar a mão de cá, não dá. Eles têm que amarrar uma corda, destroncar o braço de Cristo e pregar o braço de Cristo na cruz. Por quê? Porque o romano, antes da pessoa ser condenada, 1 mês antes, eles faziam a cruz do tamanho da pessoa. Barrabás já estava condenado, e a cruz não era para Jesus, a cruz era para quem? Jesus assumiu a cruz que era de Barrabás. Para Barrabás ter vida, Jesus teve que morrer. Para Barrabás ser solto, Jesus teve que ser preso. Para Barrabás ser salvo, Jesus teve que ser condenado. Acontece que a palavra Barrabás significa filho do Pai. Barrabás ali sou eu e você. Para que você tivesse vida, ele teve que morrer. Para que você fosse livre, ele foi preso. Para que você fosse salvo, ele foi condenado. Ele pagou o que você não podia pagar. Ele fez o que você não era capaz de fazer. Aplauda esse Jesus. Ele assumiu que era nós. Aleluia. Não pode falar aleluia hoje, o padre mata eu, misericórdia. Vocês entenderam, sim ou não? Por isso ele foi capaz de dizer: tudo está consumado. Repete a palavra: tudo. Resumindo para você, se você quiser ir para o inferno, é escolha sua, não é direito de Deus. Deus não vai mandar você para o inferno, você que escolheu. Porque o que Deus podia fazer para você ir para o céu, Deus fez. Entendeu? Diga amém. E antes de falar da última palavra para encerrar, olha para mim, deixa eu perguntar de novo: é mais fácil ir para o céu ou ir para o inferno? Fala alto. Mais fácil ir para o céu ou ir para o inferno?
Para o inferno? Então tá bom, analisa comigo. Vida com Jesus, a salvação é de graça, o amor de Deus é de graça, a vida é de graça, o perdão na confissão é de graça, a Eucaristia é de graça, a entrada na igreja é de graça. Vida com o capeta, a bebida é paga, o cigarro é pago, a droga é paga, a prostituição é paga, balada é paga, motel é pago. Fica uma pergunta: para que pagar para ir morar com o diabo, se morar com Jesus é de graça? Ah, gente, para. Sabe qual é o problema? Tem gente que prefere pagar para ir comer lesma na mão do diabo do que ir comer caviar na mão de Jesus de graça. Tudo que é do demônio é pago, tudo que é de Deus é de... Será possível que você prefere pagar para ir morar com capeta do que ir morar com Jesus de graça? Olha para o seu irmão do lado, dá uma risadinha e fala: tá falando é para nós isso aí. É para nós mesmo, é para nós. Vocês estão me entendendo, sim ou não? Nesse 1 minuto, olha para mim. A porta do inferno é a porta larga que se estreita, a porta do céu é a porta estreita que se alarga. Quando você vai entrar, ela é estreita, com o tempo ela se alarga. A do inferno começa larga e depois vai se estreitando. Amém? E a última palavra de Jesus: Pai, em tua mão entrego meu espírito. Repete. Com essa última palavra, Jesus venceu a morte com a sua própria morte e transformou a morte na passagem da vida eterna. Quando ele diz: Pai, em tua mão entrego o meu espírito, sabe o que está acontecendo nessa palavra? Não foi a morte que matou Jesus, foi Jesus que matou a morte. Santo Atanásio dizia: a morte não tinha poder de matar o autor da vida. Santo Ambrósio dizia: a morte nos devolveu aquilo que a vida havia perdido. A morte não tinha poder de matar Jesus. Ele se entregou livremente para, com a sua morte, matar a morte e transformar a morte na passagem da vida. Pode aplaudir o seu Jesus. Na passagem da vida eterna. Aprenda uma coisa: não foi a morte que matou Jesus, foi Jesus que matou a morte. Não foi a morte que venceu Jesus, foi Jesus que venceu a morte. Santo Inácio de Loyola dizia que Jesus olhava para a morte e dizia: ó morte, eu serei a tua morte. Vamos repetir? Ó morte, eu serei a tua morte. A morte de Jesus matou a própria morte. E eu encerro dizendo para vocês que a cruz, de baixo para cima, ela é o pior que o homem faz, mas de cima para baixo, ela é o melhor que Deus faz. O pior do homem se uniu ao melhor de Deus e foi a nossa salvação. Que Deus abençoe vocês. Aleluia. Amém. Amém. Vamos ficar em pé? A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás, nunca me aconselhe coisas vãs. É mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. Ó Virgem dolorosíssima, as vossas lágrimas derrubar o império infernal. Vamos agradecer o Eudes por estas palavras com uma salva de palmas.